Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal, Guardando a Palavra, eu quero falar sobre o tema Ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Para isso nós vamos ler no livro de 2 Reis, capítulo 4. Se você puder aí abrir a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, meu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: Essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. A história da multiplicação do azeite, não é? Uma certa viúva procurou o profeta Eliseu, dizendo: Profeta Eliseu, os meus filhos vão ser levados como escravos porque não tenho como pagar a dívida. E o Senhor conhecia o meu marido, era discípulo dos profetas, ele temia o Senhor. E agora, profeta Eliseu, o que vou fazer? Então, aconteceu um milagre. Deus orientou o profeta para que aquela mulher pedisse vasilhas emprestadas. O profeta Eliseu perguntou: O que é que você tem em casa? Ela disse: Olha, a tua serva não tem nada, mas tem azeite, tem um pouquinho de azeite lá. Então Eliseu orientou que ela pedisse o máximo de vasilhas que ela pudesse encontrar com os vizinhos. Porque o azeite Deus multiplicaria. O profeta Eliseu oraria e Deus multiplicaria o azeite. Porém, ela teria que conseguir muitas vasilhas emprestadas. E a orientação do profeta era que ela conseguisse as vasilhas, enchesse de azeite todas as vasilhas que ela encontrasse. E você vai ver no decorrer da história aqui que ela teria que encher as vasilhas e vender o azeite, pagar as dívidas. E no final você vai ver que ainda daria para ela viver do resto, né? Do azeite que ficaria depois que ela pagaria as dívidas. Mas tem detalhes interessantes nessa história. E eu coloquei primeiro aqui, olha, primeiro que nós colocamos como tema: ninguém vence sozinho. Veja bem, Deus multiplicaria o azeite, porém ela teria que ter comunhão com os vizinhos para conseguir vasilhas emprestadas. Ninguém vence sozinho. O azeite, Deus daria, multiplicaria. Porém, ela teria, junto com seus filhos, que sair na rua e conseguir o máximo de vasilhas emprestadas. Não é? Deus que faria o milagre, mas ela teria que conseguir as vasilhas, porque ninguém vence sozinho. Mas eu coloquei aqui, olha, tem gente que tem azeite, mas não tem comunhão com as pessoas. Não adianta nada. Isso é interessante, meu irmão. Veja bem. Deus multiplicaria o azeite, aquela mulher teria azeite, mas ela teria que ter comunhão com as pessoas. Se ela não tivesse comunhão com seus vizinhos, ela poderia ter o máximo de azeite possível, mas não teria onde colocar o azeite. Consequentemente, não teria como armazenar, não teria como Deus multiplicar, né? Não teria como vender, porque até para vender ela precisou também conhecer as pessoas para sair vendendo. Então eu coloquei, tem gente que tem azeite, mas não tem comunhão com as pessoas. O que adiantaria aquela mulher ter tanto azeite se não tivesse comunhão com os vizinhos? Meu irmão, isso é muito sério. O que é que adianta tanto azeite? Azeite fala de poder, né? Fala de unção. O que é que adianta ter tanta unção, tanto poder, se não tem comunhão?
Deus quer que você tenha azeite, tenha poder, mas não tem como ter azeite, ter poder sem comunhão com as pessoas. O que adianta ter azeite, mas não ter comunhão? Aquela mulher poderia ter todo o azeite do mundo, mas se ela não tivesse comunhão com os vizinhos, ela morreria de fome. Não tinha como vender o azeite, não tinha como armazenar o azeite, porque ela não conseguiria vasilha, ela não teria comunhão com ninguém. Meu irmão, se aquela mulher se preocupasse somente em Deus multiplicar o azeite, não adiantaria nada para ela. Não teria como armazenar o azeite, não teria como vender o azeite. Tem gente que só se preocupa em ter azeite. Tem gente que se preocupa em estar bem com Deus, né? Tá cheio do poder de Deus. E comunhão, irmão? Se a mulher tivesse só azeite e não tivesse comunhão, ela estaria perdida. Assim tem muita gente que está perdida, irmão. Só tem azeite. Se preocupa só em ter azeite. Só está cheio de Deus. Mas tem que ter comunhão com as pessoas também. Você precisa das pessoas também. Irmão, ninguém vence sozinho. Uma pessoa só não consegue nada sozinho. Você pode ser uma bênção, mas você precisa de alguém. Para você começar, foi por causa de Deus, é claro. Mas Deus usou alguém. Aonde você está hoje é por causa de Deus, é lógico. Mas Deus tem movido pessoas para te ajudar. Então, irmão, ninguém chega sozinho. Ninguém vence sozinho, meu irmão. Tem gente que se preocupa só com azeite, mas comunhão com as pessoas. Não esqueça de pessoas. Não pense que o importante é estar bem com Deus. É lógico que, em primeiro lugar, o importante é estar bem com Deus. Mas depois de estar bem com Deus, você precisa estar bem com as pessoas. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Precisamos de Deus. É tudo. Deus é tudo. Deus é primeiro lugar. Deus é indispensável. Sem Deus, não adianta ter pessoas e não ter Deus. Mas também, meu irmão, não adianta também você se preocupar só em ter azeite, né? E não se preocupar em ter comunhão com as pessoas. É muito interessante isso. Você vê nessa história, se a mulher não tivesse comunhão com os vizinhos, ela estaria perdida. Ela teria o azeite multiplicado, mas colocar o azeite aonde? Como é que ela venderia o azeite? Então, meu irmão, é muito interessante isso. Agradar a Deus em primeiro lugar. E se eu tiver de escolher entre agradar a Deus e agradar as pessoas, é claro que eu tenho que agradar a Deus. Mas depois que você agradar a Deus, entenda que você não vai conseguir sozinho. Que você vai precisar de pessoas. Não tem como eu dizer assim, importa Deus, importa Deus. Não quero nem saber das pessoas. Não, não. Deus em primeiro lugar. Mas depois, irmãos, todos nós precisamos de pessoas. Você pode ser uma bênção que for, meu irmão. Você pode ser cheio de unção, cheio de graça. Mas você precisa dos irmãos. Você precisa das pessoas. Todos nós. Deus fez a gente assim. Ninguém vence sozinho. Ninguém vai para uma guerra sozinho. Precisamos de pessoas. Olha, se aquela mulher não tivesse vizinhos e não tivesse comunhão com os vizinhos, ela estaria perdida, mesmo com azeite. Isso é interessante. Mesmo com tanto azeite, mas ela não conseguiria nada. Teria azeite, mas não teria como armazenar o azeite. Que coisa tremenda isso aqui. Ela teria todo o azeite do mundo, mas não conseguiria nada. Assim, meu irmão, serve de lição para nós. Pode ter todo o azeite do mundo, todo o poder do mundo, mas sem pessoas, irmãos, sem ter comunhão com as pessoas, a gente não chega a lugar nenhum. É muito sério isso. É da gente pensar, né? Olha, continuando. Olha que bênção, que maneira que Deus resolveu a situação daquela mulher.
trazendo essas lições, essas ricas lições para nós. Versículo 4 agora. Depois entra em casa, primeiro mandou ela conseguir vasilhas com os vizinhos, né? Aí depois assim, depois entra em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. Olha a orientação de Deus. Depois que você conseguir as vasilhas, entre em casa e feche a porta. Aí você vai pegar o azeite e vai derramar sobre as vasilhas. Mas feche a porta. Feche a porta. Não precisa ninguém ver. A Bíblia não diz por que aquela mulher tinha que fechar a porta. Mas eu penso que era tremendo o que iria acontecer ali. Derramar um vaso de azeite sobre muitas e muitas vasilhas que ela tinha conseguido. Eu não sei, mas se a porta tivesse aberta, alguém passaria, olharia e diria, essa mulher está louca. Como é que ela vai conseguir apenas com um vaso de azeite encher essas vasilhas todas? Então Deus mandou fechar a porta. E eu coloquei aqui, olha. Fechar o ouvido para quem não acredita. Tem coisas que as pessoas não vão acreditar. Tem coisas que Deus prometeu para você. Ah, meu irmão, você pode contar, mas as pessoas não vão acreditar. Tem coisa que Deus prometeu fazer na tua vida que pessoas não vão crer. E você sabe o que é que eu fico pensando? Tem gente que fica muito preocupado com isso. Porque aparece uma ou duas pessoas ou mais pessoas que não acreditam, que duvidam. Meu irmão, para Deus fazer um milagre na sua vida, não precisa que todo mundo acredite. Entenda isso. Não fica triste. Ah, fulano, eu falei, fulano não está acreditando. Irmão, vai ter muita gente que não vai acreditar nisso que Deus falou para você. E daí? Se ele não acredita? Não vai, Deus não vai deixar de fazer porque ele não acredita, irmão. Aleluia. Deus não vai deixar de fazer o que ele prometeu na tua vida porque tem gente que não está acreditando. Quem quiser acreditar, que acredite. Mas que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Aleluia. Então Deus disse para a mulher, fecha a porta. De repente, meu irmão, você não pode fechar a porta. As pessoas vão estar vendo você, vão estar vendo a tua vida. Mas fecha o ouvido, irmão. Né? Não liga para o que as pessoas estão falando, para as palavras negativas. Olha, o que tem de gente negativo, meu irmão. O que tem de gente que, para botar a gente para baixo, né? Eu não sei. Parece que tem gente que porque a vida dela não dá certo, ela quer que a de todo mundo não dê. Não sei. Tem gente que você vai falar com ela e ela só põe você para baixo. Não sei se é de propósito ou não, mas não tem nunca uma palavra de otimismo. Né? Então, fecha o ouvido. Não liga para isso. Sempre vai ter gente que não acredita. Olha, quando você for contar um sonho para alguém, sempre vai ter gente que não vai acreditar. Já se preparem. Irmão, já se prepare. Você vai contar o que Deus vai fazer na tua vida, vai ter gente que não vai acreditar. Ela pode até não dizer que não acredita, mas ela vai agir de uma maneira que você vai sentir assim que ela não está acreditando. Mas ela acreditando ou não, o que Deus prometeu para você, Ele vai fazer. Para Deus fazer, irmão, não precisa que as pessoas acreditem. Precisa que você acredite. Entendeu? Então, feche a porta, feche o ouvido para essas palavras e deixa Deus fazer o milagre. Aleluia. Deixa Deus fazer o que Ele prometeu, meu irmão. Não liga o que estão dizendo. Sempre vai ter pessoas falando. Sempre vai ter pessoas murmurando, dizendo que não vai acontecer. Olhando para você de forma desconfiado. Mas deixa falar o que quiser. O que Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida. Aleluias. Fechar o ouvido para quem não acredita. Então aquela mulher foi, fechou a porta, né?
Aí ela começou a derramar o azeite. Aí tem outras coisas tremendas aqui. Olha no versículo 5. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Olha, primeira coisa aqui. Quando o profeta falou para ela, peça vasilhas emprestadas, junte um monte de vasilhas na sua casa, depois feche a porta sobre si e sobre seus filhos e vá encher as vasilhas de azeite. Irmão, não tinha lógica. Aquela mulher, ela poderia, quando o profeta disse isso para ela poderia na mesma hora dizer, ô profeta Eliseu, mas como é que eu vou encher as vasilhas apenas com esse vaso de azeite? Mas você sabe o que é interessante? Olha aí no versículo 5. Quando ela falou com o profeta, a mulher foi embora, fechou a porta, conseguiu as vasilhas, fechou a porta e começou fazendo o que o profeta falou. Em nenhum momento ela questionou, irmão. Que coisa tremenda. Você não pega em nenhum momento ela perguntando, mas profeta, mas como é que eu vou encher as vasilhas de azeite? Não vai acabar o azeite? Mas como é que vai ser? Irmão, ela não pergunta nada. Ela obedece, ela crê. Irmão, é interessante. Eu estava lendo isso essa semana e eu vi esse detalhe. Ela falou com o profeta, aí foi, conseguiu as vasilhas e depois a mulher foi embora. Versículo 5, a mulher foi embora, fechou a porta e começou a encher os azeites, encher as vasilhas. Mas ela não perguntou nada, ela não duvidou em momento nenhum. Meu irmão, Deus está procurando pessoas como essa mulher, que simplesmente obedece, que simplesmente crê, sem perguntar, sem questionar. Às vezes a gente pergunta muito. Às vezes a gente quer muita explicação. E olha, eu já falei aqui, se você pegar os milagres da palavra de Deus, Deus não é muito de explicar não, meu irmão. Deus não é muito de dar satisfação, não. Ele quer que a gente creia. Ele quer que a gente creia. Ele não tem que explicar muita coisa, não. Deus quer que a gente creia. Não vai perguntar como é que Deus vai fazer, meu irmão. Fazer é com Ele. Não se preocupa com isso, não. Ele vai fazer. Como Ele vai fazer? Ele não vai explicar, meu irmão. Você quer a explicação do milagre ou você quer o milagre? O que é que você quer? Não é um milagre? Então, meu irmão, mesmo que você não entenda como é que Deus vai fazer, mas esteja pronto para receber, creia que você vai receber, creia que Deus vai fazer, mesmo sem você saber como. A gente não tem que saber como. A gente tem que receber a bênção. Tem coisas que nós não vamos entender. É interessante, a mulher saiu dali, fechou a porta. Irmão, vamos ser sinceros, né? Muitos de nós, na hora teríamos dito, profeta Eliseu, homem de Deus, mas como é que eu vou encher essas vasilhas todas? Mas a mulher simplesmente virou as costas e foi embora e começou a encher as vasilhas. Deus está procurando pessoas que creem, meu irmão. Tem gente que diz, cadê o Deus de milagre de antigamente? Aí Deus diz assim, cadê as pessoas que creem como as pessoas de antigamente? A mulher virou as costas e foi embora. Tem gente que ficaria lá diante do profeta perguntando mais um monte de coisa. Então, quando Deus falar com você, creia e obedeça. O resto é com Deus, irmão. O resto é com Deus. Outra coisa aqui, olha. Interessante uma coisa aqui, olha. Eu coloquei aqui. Só ela que enchia as vasilhas. Foi com ela que o profeta falou. Alguém pode não crer, mas você tem que crer, pois foi com você que Deus falou. Olha que detalhe interessante. Vamos ler de novo o versículo 5 para você
atentar aí a um detalhe. Ó, a mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Veja bem, estes, os seus filhos, estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Veja que coisa interessante. Deus tinha falado, o profeta tinha falado com ela, para ela encher as vasilhas de azeite. O milagre iria acontecer naquela hora. Que ela estaria enchendo as vasilhas e Deus estaria multiplicando o azeite. Então, na hora de encher as vasilhas, ela não colocou os filhos dela para encherem. Os filhos dela conseguiram as vasilhas, mas quem encheu foi ela. Irmão, se de repente ela tivesse colocado os filhos dela para encher as vasilhas, de repente eles não acreditariam que o azeite seria multiplicado. Então ela falou para que os filhos trouxessem as vasilhas e ela mesma encheu. Porque foi com ela que o profeta falou. Irmão, olha, se tem gente que não acredita, pode ter. Mas você, que Deus falou com você, você, meu irmão, tem a obrigação de crer. Porque foi com você que Deus falou. Deus tinha falado com aquela mulher. Ela não transferiu a responsabilidade, não. Ela não mandou os filhos dela encherem as vasilhas. Foi com ela que Deus tinha falado. Todo mundo podia não crer, mas ela tinha que crer. Irmão, Deus exige que a gente creia, porque foi conosco que ele falou, não é? Olha, você conta alguma coisa que Deus vai fazer e as pessoas, umas crê e outras não crê. Mas elas têm direito de crer ou não crer, mas você não, porque foi com você que Deus falou. Eu não posso duvidar. Quem quiser duvidar, que duvide. Eu estou contando, a pessoa não acredita, ela pode crer ou não, mas eu tenho que crer, porque foi comigo que Deus falou. Aleluia. Irmão, se foi com você que Deus falou, Deus exige que você creia. Quem quiser não creia, mas você tem que crer. Você não, você tem que crer. Teu esposo pode não crer, tua esposa pode não crer, teus filhos podem não crer o que Deus prometeu para você, mas você tem que crer. Entendeu? Porque foi com você que Deus falou. Então, olha, a responsabilidade de encher aquelas vasilhas, de ver na hora o azeite se multiplicando, era com aquela mulher. Ela que tinha que fazer parte daquele momento. Ela que tinha que simplesmente, irmão, foi tremendo, irmão. Ela tinha que simplesmente encher as vasilhas. Não parar para pensar, onde é que será que vai ter azeite mais num vaso para encher mais uma vasilha? Não, porque Deus tinha falado com ela. Então ela cria que ia ter azeite ali. Ia ter azeite. E vamos encher, vamos encher. Bom, você tem que crer, porque foi com você que Deus falou. Aleluia. Irmão, deixa que as pessoas não crerem. Deixa que as pessoas critiquem, mas você não. Você tem que acreditar. Aleluia. Aleluia. A mulher disse, não é meus filhos que vai fazer isso. Se Deus falou que vai multiplicar o azeite, sou eu que vou derramar o azeite, sou eu que vou ver esse milagre acontecendo. Aleluia. 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 É você que vai ver Deus fazer aquilo que ele disse que ia fazer. Você vai ver com os seus olhos. Você vai contemplar o milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Você vai ver, irmão, aquilo que Deus falou com você há tantos anos atrás se cumprindo. Você vai ver, irmão, com seus olhos aquilo que Deus prometeu acontecendo na tua vida. Aleluia. Olha, para a gente terminar aqui no versículo 7. Coisa tremenda aqui, a gente termina aqui. Olha, ela encheu as vasilhas todas, até acabar as vasilhas. Ela foi falar com o profeta. Tem gente que está enganado a respeito das bênçãos. Olha bem, olha bem. Versículo 7. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ela foi
falou com o profeta que já tinha enchido todas as vasilhas que tinha conseguido. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vai, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Foi muito azeite, viu, irmão? Ela pagaria a dívida e ainda viveria do que sobrasse da venda do azeite. Mas eu coloquei aqui, olha. Veja bem. Tem gente que pensa assim que Deus vai dar uma bênção. E a pessoa pensa que a bênção que Deus vai dar, assim, ela vai estar no lugar e de repente vai chegar. Né? Vai chegar aquilo que Deus prometeu e que não vai precisar ela fazer nada. Meu irmão, não precisa eu fazer o milagre, porque o milagre de fato quem faz é Deus. Mas sempre a gente tem que fazer alguma coisa. Sempre a gente tem que participar. Né? Olha que coisa interessante. Eu coloquei aqui, olha, ela teve que conseguir vasilhas para o milagre acontecer. Deus que multiplicou o azeite. O mais importante. O mais importante, o impossível, é Deus que faz. Mas tem algumas coisas que eu posso fazer. E Deus não deixa para lá. O que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Olha o que aquela mulher teve que fazer para o milagre acontecer. Ela teve que conseguir vasilhas. Ela teve que encher as vasilhas. Ela teve que transportar as vasilhas cheias. E ela teve que vender o azeite. Eu coloquei aqui. As pessoas estão enganadas sobre as bênçãos. Irmão, já viu o que a mulher teve que fazer para pagar a dívida dela, para viver do resto? Teve que conseguir vasilhas, sair pedindo vasilha. Teve que encher as vasilhas. Depois teve que transportar cheia todas as vasilhas para sair vendendo pela rua. E depois teve que realmente vender. Tinha azeite, Deus multiplicou o azeite. Porém, ela teve que fazer tudo isso. Se ela não conseguisse vasilha, não teria azeite. Deus multiplicaria o azeite. A bênção estava ali, mas não tem vasilha. Ela não conseguia nada, não conseguiu vasilha nenhuma. Então ela teve que conseguir vasilha. E se ela não enchesse? Não tinha milagre? Não adiantava nada. E se ela não transportasse aquelas vasilhas cheias de azeite pelas ruas para vender? Não tinha como vender, não tinha prosperidade, não tinha como pagar as dívidas. E se ela não vendesse, não fosse nas portas, quem quer azeite? Tem azeite para vender? Alguém quer azeite? Ela teve que, irmão, ela teve que vender, irmão. Aí ganhou o dinheiro que precisava e foi, pagou as dívidas e ainda viveu do resto. Olha o que aquela mulher teve que fazer. Irmão, às vezes a gente pensa, não é? Ah, Deus vai me dar a bênção da prosperidade. Ah, se Deus estiver comigo, olha, vai vir tudo na minha mão. Meu irmão, a gente está enganado, irmão, sobre as bênçãos. A gente pensa que é assim. E Deus não faz assim. Deus, você vê, irmão, nessa história, é o que as pessoas dizem, né? Deus, ele dá a vara para a gente pescar. Então vá e pesca. O peixe vai estar lá na água, meu irmão. Mas Deus dá a vara. Agora vá lá, jogue a vara, espere, puxe até vir o peixe. Irmão, Deus não dá tudo assim na nossa mão assim não, meu irmão. Até porque, se Deus fizer isso, a gente vai ficar mal acostumado. E quantas pessoas estão assim, irmão, esperando? Estou aqui esperando a bênção. Estou aqui esperando a bênção. Irmão, vai vender, vai conseguir vasilha, meu irmão. Vai encher as vasilhas, vai transportar as vasilhas, vai vender o azeite, meu irmão. Não é assim. Então, é interessante isso. Um detalhe para a gente aprender. Então, não pense que Deus vai dar tudo e que você não vai fazer nada. Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer, Deus espera que a gente faça. Olha,
Olha, já pensou se a mulher dissesse: profeta, me dê aí, faça alguma coisa por mim? E ela ficar sentada lá esperando o profeta fazer tudo por ela? Não, meu. O mais importante, a bênção, a multiplicação, foi Deus que deu naquele azeite. Porém, ela teve que conseguir vasilha, encher as vasilhas, sair vendendo. Então não pense que Deus vai fazer tudo por você e você vai ficar só olhando. Não, irmão. O que é a sua parte para fazer, arregace as mangas e faça. O que você não pode fazer, pode deixar que Deus faz. Mas o que você pode fazer, Deus está esperando você fazer. Amém? Guarde essa palavra de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Ninguém vence sozinho. Ninguém. Se aquela mulher fosse fazer tudo sozinha, ela não conseguiria nada. Não conseguiria nada. Então, ninguém vence sozinho. Amém? Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar em nome de Jesus. Se você puder também compartilhar essa mensagem, se inscrever no nosso canal, faça isso em nome de Jesus. Se puder, curva a sua cabeça que nós vamos orar em seu favor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor é aquele que multiplica o azeite. O Senhor é aquele que faz o que a gente não pode fazer. Estende a tua mão para fazer esse milagre na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã. Em nome de Jesus, Tu és o Deus que faz milagres. Também, Senhor, temos que entender que não adianta a gente ter o azeite e não ter comunhão com as pessoas. Que haja, Senhor, comunhão. Aleluia. Abençoa, Senhor, cada vida nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Deus possa abençoar a tua casa. E Deus abençoe também a tua família. Em nome de Jesus.